Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, recentemente eu tenho recebido aqui alguns questionamentos com respeito ao GARI 11. Alguns inscritos têm me questionado se ainda vale a pena investir nesse fundo imobiliário, especialmente depois da gestão ter feito aquela emissão que foi muito abaixo do esperado, e isso provavelmente vai aumentar a sua alavancagem. Será que vale a pena continuar investindo no GARI 11, especialmente na sua cotação atual, que está sendo negociada aqui próximo dos R$ 8,10? É o que vamos analisar no vídeo de hoje. Então vamos pegar o relatório gerencial do GARI 11 e analisar os principais pontos para ver se vale a pena continuar ou não investindo nele. E eu, como investidor do GARI 11, vou dar aqui a minha opinião sincera se eu vou continuar investindo nele ou não. Como vocês podem notar, atualmente eu tenho 459 cotas do GARI 11. Meu preço médio é os R$ 8,67 e, como já mencionei, sua cotação atual está a R$ 8,10. Se pegarmos a cotação aqui padrão do GARI 11, durante muito tempo ele ficou sempre acima dos R$ 9,00. Se pegarmos aqui dos últimos 12 meses, podemos notar nessa faixa aqui dos R$ 9,00, em raras ocasiões ele acabou ficando abaixo. Teve nessa época aqui que ele fechou a R$ 8,92, porém voltou a subir. E nessa época aqui também que ele fechou a R$ 8,88 e voltou a subir. Então durante muito tempo ele sempre ficou acima dos R$ 9,00. E agora, recentemente, a partir aqui do dia 27/11, que ele caiu bastante a sua cotação, atingindo aqui as suas mínimas históricas no último dia 17, que foi ontem, a R$ 8,08, e no dia de hoje ele está subindo um pouquinho. Então é um fundo que está num preço bastante interessante, e se pegarmos seus rendimentos, podemos notar que ele está pagando aqui 9,2 centavos por cada cota. Então na cotação atual o fundo estará pagando aí próximo de 1,10% ao mês de rentabilidade. Além, pessoal, dessa fase desafiadora que os fundos imobiliários de modo geral têm passado, algo a mais abalou a confiança dos investidores, especialmente na gestão do GARI 11, que foi com respeito àquela emissão que o fundo ele realizou no início do mês passado, mês de novembro, e foi uma emissão muito criticada, especialmente pelos cotistas. Por qual motivo? Os custos que estariam envolvidos nessa emissão, 60% a gestão iria pagar, porém, os outros 40% seriam descontados do fundo, no caso do patrimônio do fundo. Então, os cotistas que iriam pagar aqueles 40% do custo, independente se ele fosse participar ou não da nova emissão de cotas. Então, isso daí deixou muito investidor chateado, criticando a gestão por essa movimentação, até porque nos relatórios gerenciais da gestão, ela sempre menciona que ela está alinhada com o cotista, porém na prática não foi isso que mostrou. Além disso, essa nova emissão que o fundo ele fez foi numa época não muito favorável, com alta da taxa de juros, então não foi numa época muito boa que o fundo ele quis realizar essa nova emissão de cotas. Além disso, por esses fatores, os cotistas chateados com essa movimentação, entre outros fatores, a emissão não foi muito favorável. O objetivo do fundo com a emissão era captar ali o valor de R$ 450 milhões, e a emissão ficou no valor de 194 milhões, aproximadamente esse valor. Então, o valor que o fundo ele conseguiu arrecadar com essa nova emissão não chegou nem a 50% do seu objetivo inicial. O que preocupou bastante os cotistas pelo fato do fundo, recentemente, ele ter anunciado a aquisição de 15 novos imóveis da Carrefour. Como vocês podem ver aqui, ele menciona que recentemente anunciou a aquisição de 15 imóveis do grupo Carrefour Brasil e uma transação de R$ 725 milhões. E essa emissão de cotas ajudaria o fundo a poder pagar essa dívida que ele está adquirindo de R$ 725 milhões. Porém, como a emissão não foi muito boa, então isso aí trouxe muita preocupação para os cotistas. Muitos ficaram pensando como é que o fundo adquiriu uma dívida de 725 milhões, além das dívidas que ele já tem para poder pagar no decorrer do tempo, daquelas aquisições que ele realizou lá no início do ano. Como é que ele vai pagar essas dívidas, sendo que a emissão não foi muito favorável? Então isso aí trouxe muitos questionamentos, muita preocupação para os cotistas do modo geral. Porém, pessoal, algo que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o fundo ele pode sim adquirir novos imóveis, adquirir novas dívidas. A questão é, ele vai ter dinheiro para poder pagar? A questão da alavancagem, ela só é perigosa a partir do momento que o fundo ele realiza a aquisição de novos imóveis, porém
não tem caixa suficiente para poder pagar aquelas dívidas. Esse que é o motivo de preocupação. Se descermos aqui, ó, no final do relatório gerencial do GARI 11, no seu último relatório gerencial, ele fala exatamente sobre a questão da sua alavancagem no momento. Então, o fundo ele menciona aqui que seu patamar de alavancagem no momento está de 24% em relação aos seus ativos. Ele menciona aqui que ele tem disponibilidade para os próximos 15 anos para poder cumprir as suas obrigações. Porém, eu não sei se esse realmente é o valor que o fundo ele tem disponível. Quando o fundo ele menciona, quando a gestão ela menciona aqui sobre alavancagem, ela fala aqui sobre vários e vários pontos. São tantas informações que acaba confundindo o cotista. No final, a gente acaba nem entendendo direito como é que está a situação do fundo. Porém, no último informe mensal que saiu recentemente, ele menciona aqui o seguinte, ó, que ele tem o valor total mantido em necessidades de liquidez, o valor de 193 milhões de reais. Então, esse seria o valor que o fundo teria em caixa no momento disponível, usando aí para poder pagar suas amortizações. Lembrando que os juros que atualmente ele paga dos seus CRIs, ele usa, no caso, a sua receita mensal para poder pagar as amortizações, que é o dinheiro que sai do seu caixa. Então, lá menciona que ele tem em liquidez disponível 193 milhões de reais. Então, é um valor suficiente para poder honrar seus compromissos aqui nesse ano de 2024, final de 2024, até no ano de 2028. Então, levando em consideração esse documento aqui, podemos notar que ele tem caixa suficiente para poder honrar seus compromissos dos próximos anos. Porém, devemos lembrar que o fundo ele adquiriu uma nova dívida, de 725 milhões de reais. Vai entrar o dinheiro que ele conseguiu da nova emissão de cotas, que foi um valor próximo ali de 194 milhões de reais, e também tem outros valores que vão entrar na conta do fundo. Porém, ele tem alguns ativos que estão em processo de venda, que é a BRF Visa e o Pão de Açúcar de Campinas, que eles serão responsáveis pela amortização de até 165 milhões da alavancagem, então vai ser 165 milhões a menos em dívidas para o fundo, ao passo que isso vai agregar 130 milhões para a disponibilidade do GARI 11. Então, isso daqui vai ajudar o fundo, além da emissão de cotas, o valor da emissão, essas vendas vão diminuir a sua alavancagem e vai trazer aí maior disponibilidade para o caixa do fundo. Além disso, pessoal, esse valor que o fundo atualmente ele tem ali em caixa, estão em ativos indexados ao índice CDI. Ela menciona o seguinte, a questão da disponibilidade do fundo foi fortemente beneficiada pelo movimento de alta de juros, uma vez que foram geridas desde o encerramento da quinta emissão de cotas por meio de operações da tesouraria com remuneração atrelada ao CDI. Este dinheiro que ele tem disponível vai ser beneficiado, porque ele vai ganhar ainda mais em cima desse valor que ele está aí atrelado ao índice CDI. Então, de modo geral, é o seguinte que vai acontecer com o GARI 11. Sua alavancagem, ela vai aumentar, sim, ela vai aumentar, atualmente é de 24%, fazendo algumas contas por alto aqui, sua alavancagem vai ficar ali por volta de 30%, 31% aproximadamente. Porém, o fundo ele vai ter condições de poder honrar os seus compromissos. Como eu mencionei, dor de cabeça é quando o fundo ele se alavanca, aumenta muito o seu patamar de dívidas e não tem caixa suficiente para poder honrar os seus compromissos. A gente vê a situação aí do SARI 11, do VINO 11, do VIO 11, que até recentemente vendeu um dos seus imóveis para poder gerar caixa e dessa maneira poder pagar as suas dívidas. Diferente aqui do GARI 11, ele tem caixa suficiente para poder honrar seus compromissos e as vendas que o fundo ele vai realizar são bastante positivas, porque isso vai diminuir bastante a sua alavancagem e ao mesmo tempo vai aumentar a disponibilidade de caixa que o fundo ele tem para poder honrar os seus compromissos. Porém, de um modo geral, uma crítica aqui para a gestão do GARI 11, eu como cotista não achei apropriada essa nova emissão de cotas que o fundo ele realizou recentemente, especialmente aí colocando valores para o cotista do modo geral pagar, mesmo aqueles que não participaram da emissão tiveram que pagar, já que foi descontado diretamente do fundo. E o momento atualmente é muito desafiador para ficar fazendo emissões dessa maneira. Pelo menos na minha opinião seria melhor o fundo ter continuado com os ativos que tinha, sem ter comprado esses novos 15 imóveis da Carrefour, ou se pelo menos se comprasse uma quantidade menor, que não aumentasse assim tão grandemente a dívida do fundo de 725 milhões de reais. Então é um ponto para a gente continuar aí acompanhando as movimentações que a gestora ela vai fazer nos próximos meses. O fundo ele vinha muito bem desde o início do ano, quando ele conseguiu diminuir bastante a sua alavancagem, vinha ali fazendo bons movimentos, a gestão estava sendo muito elogiada pelas movimentações que estava fazendo.
Aí no final do ano pega e faz essa movimentação aí que deixou praticamente todos os investidores bastante chateados com essa situação. Então, como eu mencionei, é um ponto para se prestar atenção. Porém, pessoal, devemos levar em consideração que o fundo também tem seus pontos positivos, né? Com essas novas compras que o fundo ele fez, ele vai ter agora aqui 40 imóveis, então 40 ativos imobiliários. Um ponto positivo também é a duração longa dos seus contratos, superior aqui a 14 anos. Também podemos ver que ele tem aqui com respeito à tipologia dos seus contratos, que são contratos atípicos, e também com multa integral. No caso, se o inquilino ele rescindir o contrato antes do tempo, a multa que o inquilino vai ter que pagar é muito elevada. Então, não compensa o inquilino ele sair antes do tempo do vencimento do contrato. Então, isso também é muito positivo para o fundo. Além da diversificação que ele tem, são inquilinos também considerados aqui high grade, aquelas empresas sólidas que traz confiança. Aqui a gente pode ver, ó, tem o Grupo Mateus, tem também o Grupo Pão de Açúcar, a Carrefour agora também com esses novos ativos que ele comprou, tem a Souza Cruz, tem a Almanara. Então, são empresas sólidas, líderes aí no ramo de atuação. Então, são pontos positivos também que a gente tem que levar em consideração com respeito a investir ou não no Gari 11. Então, esse é o meu ponto de vista. Vou continuar investindo no Gari 11, porém, vou esperar aí as próximas comunicações da gestão com respeito à alavancagem, como é que vai ficar essa situação. Quero ver também se ele vai finalizar essas vendas que estão aí em processo, que é do imóvel lá BRF, Visa e também do Pão de Açúcar de Campinas, porque se ele conseguir finalizar essas vendas, a situação do fundo ficará aí mais fácil de se visualizar a longo prazo, beleza? Mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o Gari 11. Você como investidor, vai continuar investindo, vai vender suas cotas? Qual é a sua opinião? Deixa aí o seu ponto de vista. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.